Os queridos irmãos, diletos visitantes, amigos, a passagem da palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção neste momento se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Gostaria de abrir no capítulo 7, que foi a nossa segunda leitura, para ler um único versículo, versículo de número 21. Romanos, capítulo 7, versículo de número 21, estas palavras, estes sentimentos de Paulo pelo Espírito. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. A natureza e a operação do pecado na alma. Este é o tema deste capítulo de número 7, e é sobre isso que nós queremos considerar. Bem, queridos amigos, esta declaração do apóstolo Paulo, neste conjunto de 4 versículos aqui, são palavras tão profundas e surpreendentes que nós poderíamos dizer que são as palavras mais surpreendentes em toda a palavra de Deus. Ele usa termos como este no versículo 24, o pecado que habita em mim, versículo 17, perdão. No versículo 18 ele diz, na minha carne, isto é, na minha natureza, não habita bem algum. Você pode imaginar isso dos lábios do apóstolo Paulo, este santo, este crente no Senhor Jesus. No versículo 20 ele repete, versículo 19, perdão, ele diz, o mal que não quero, esse faço. E no versículo de número 20, o pecado que habita em mim, mais uma vez. E no versículo 21, ele fala com palavras ainda mais gráficas. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Bem, Paulo está desenvolvendo aqui um raciocínio iniciado, na verdade, no capítulo 5. E ao longo deste raciocínio, ele faz um pequeno parêntese aqui nesta parte do capítulo 7. E ele está falando sobre a natureza do pecado. E ele está falando sobre a função da lei, dos 10 mandamentos, da lei cerimonial, a lei de Deus na salvação de uma pessoa. O que a lei pode fazer e o que a lei não pode fazer. Ele está explicando através de uma carta a cristãos que viviam na cidade de Roma a respeito desta verdade. Ele está lidando com a doutrina do pecado. E ele está lidando com a função da lei na salvação de alguém. E a sua conclusão é esta, que a lei não pode salvar. O mero conhecimento de uma lei não leva, não ativa, não movimenta a vontade humana para cumpri-la. A lei não tem um poder em si, ela pode informar a mente, mas ela não tem a capacidade, o poder de fazer o pecador parar de pecar. Esta é a sua conclusão. E ele fala aqui nesta altura da sua vida, como um idoso, já no final da sua jornada, como um crente em Jesus, e estas palavras são ditas como um crente. E ele está dizendo o seguinte, que embora salvo, embora recebido uma nova natureza, regenerado pelo Espírito de Deus, eu ainda vejo em mim esta contradição, uma leve inclinação, assim por dizer, para o mal. Esta inclinação parece tornar-se mais forte conforme eu avanço no conhecimento de Deus e na santidade. Em linhas gerais, o que ele está dizendo é o seguinte, na vida de uma pessoa salva, quanto ele mais se aproxima da verdade, mais ele se aproxima da luz de Deus, isto é, do conhecimento da santidade de Deus, mais ele se torna consciente da sua pecaminosidade. É como alguém que, mexendo com graxa, sujou as suas mãos, lava bastante, imagina que está bem limpo, coloca a sua mão próximo de uma lâmpada e vê as sujeirinhas no canto. Quanto mais próximo de Deus, mais a percepção de que ainda habita em mim este mal, o pecado que habita em mim. Mas ele não habita no crente, no salvo, para dominá-lo, para condená-lo. Todavia ele está lidando com a natureza do pecado e deixe-me dizer, do ponto de vista teológico, bíblico, é fascinante o que ele está descrevendo aqui. Eu gostaria de gastar alguns minutos, queridos amigos, lidando com, se eu posso colocar nestes termos, a fisiologia do pecado, a maneira como o pecado opera dentro de um ser humano. É realmente de abrir os olhos, compreender o ensino da palavra de Deus sobre este tema. Bem, nós podemos, é claro, extrair daqui o ensino da palavra de Deus sobre a natureza do pecado em todo ser humano. Ele faz uma declaração muito profunda aqui, muito reveladora, a respeito da natureza do pecado, como eu mencionei. Ele fala como o pecado opera dentro de uma pessoa. Observe o versículo 21, são palavras muito fortes. Eu vejo então esta lei dentro de mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, o pecado que habita em mim. Não é chocante isto, não é impressionante. Ele está consciente
da habitação, da presença do pecado em sua alma, em seu coração, em seu ser, em sua pessoa. Bem, a pergunta então é: como acontece o pecado? Afinal, por que nós pecamos mesmo não desejando pecar? Não é realmente uma pergunta importante? Você já parou para considerar isso? Porque, tendo em nós o conhecimento dado por Deus do bem e do mal, isto é, da diferença entre o mal e o bem, ainda assim nós vamos em frente para fazer o que é errado. Porque nós pecamos, como Ele opera dentro de nós, mesmo não querendo pecar. Deus deu a cada ser humano na criação, desde Adão e Eva, por conta da queda do ser humano no pecado, esse discernimento do bem e do mal moral no mundo. E assim Ele colocou dentro de nós um tribunal que nós chamamos de consciência. Se você pensar sobre um fórum, um tribunal, a consciência é como um inspetor, um promotor de justiça. A consciência está em pé dentro de nós, viva dentro de nós, observando a maneira como nós reagimos para com a lei de Deus inscrita em nós. A maneira como nós reagimos para com o nosso conhecimento do bem e do mal, seja nos desaprovando ou nos aprovando em nossa ação. É por isso que ela acende o alarme quando nós passamos por cima daquilo que nós sabemos que não devemos fazer. Assim, Deus colocou dentro do ser humano o conhecimento do bem e do mal e uma consciência que nos acusa ou nos justifica quanto à nossa ação em relação a esses padrões. E a grande pergunta é esta: embora a consciência nos informe, nos avise, toque o alarme, por que é que nós seguimos e pecamos? Bem, Paulo vai responder isso com estas palavras do versículo 19. O mal que habita, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, este faço. O pecado que habita em mim. E no versículo 21, ele está descrevendo uma pessoa que tem uma personalidade dividida. Observe. Acho então esta lei em mim, dentro de mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Você percebe, ele está descrevendo o ser humano em sua natureza, e o ser humano em sua natureza, em sua personalidade, é um ser humano dividido. Há uma parte dentro de nós que está contra uma outra parte. Bem, queridos, aqui estou eu nesta noite, neste domingo morno, aqui neste lugar. E eu, como você, sou um indivíduo, um ente, uma entidade no sentido de pessoa, não é? Então estou aqui pensando, raciocinando, acessando a vida com os meus pensamentos, e de repente, consciente, como um indivíduo pensante, eu me deparo com uma outra força, um outro ente operando dentro de mim. Você está consciente desta realidade em você? Está aqui. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aqui estou eu como pessoa que decide, que toma decisões, que vive, que raciocina, que tem uma vontade, age, e de repente, pensando sobre estas coisas, eu encontro dentro de mim uma outra pessoa, assim por dizer, uma outra vontade, uma outra inclinação, que luta contra o meu desejo, a minha vontade, e tem uma grande força. É como se eu não fosse o único morador desta casa, e houvesse um outro morador dentro de mim. Esta é a ideia, aqui está o ser humano descrito pelo apóstolo Paulo. Bem, a pergunta é: como então acontece o pecado? Afinal, porque nós pecamos mesmo conscientes do mal que isso pode trazer sobre nós, sobre outras pessoas, porque nós vamos em frente, mesmo não querendo o mal. A resposta então é esta no 19, o mal que não quero, este faço, o pecado que habita em mim. Bem, Paulo está falando sobre coisas muito profundas aqui. Ele está falando sobre a manifestação do pecado dentro de cada um de nós. E ele nos diz duas coisas a respeito do pecado. Eu gostaria que você guardasse e compreendesse isso. Primeiro, que o pecado é algo que habita em nós. O mal que está comigo. Versículo 20, o pecado que habita em mim. Versículo 17, o pecado que habita em mim. Esta é a primeira verdade espiritual bíblica a respeito do pecado. O pecado, queridos, é algo que está em nós.
Ele faz morada em cada um de nós. Ele tem uma residência permanente dentro de nós. É aqui dentro de nós que o pecado é gerado. É aqui que ele nasce, é criado, reside. Aqui é o seu lugar, aqui é o seu endereço. Por que isso é tão sério, tão importante? Porque isso nos diz que nós não podemos pensar sobre o pecado como algo inteiramente alheio a nós, fora de nós. Lá está o pecado, eu não quero ir lá, eu não quero pecar. Ali está a maldade, eu não vou me envolver com isso. Não, esse não é o ensino da palavra de Deus. O pecado não é algo alheio a nós. O pecado é algo que está dentro de nós, se forma em nós, vive e habita dentro de nós. Quer dizer que é um grande erro pensarmos no pecado como algo externo apenas. Muitas pessoas pensam no pecado como algo externo. E para elas, o ser humano é alguém mais ou menos neutro, em termos de bem e mal, e é o pecado que vem de fora como uma tentação, algo externo a nós. Assim aqui estou eu, uma tábula rasa, nem bom nem mal, e a sociedade me corrompe, isso entra dentro de mim. Aqui estou eu cuidando na minha vida, e o mal, o pecado está em toda parte. Não, ele está dentro de mim. De modo que é um grande erro, queridos, em nossa cultura, pensar no pecado apenas como um crime que é cometido. Segundo a palavra de Deus, o pecado é algo que está dentro de cada um de nós. O pecado está aqui porque ele é parte da nossa própria natureza. Veja, nós não adquirimos o pecado, nós o herdamos. Nós não contraímos o pecado, nós trazemos do berço. Ele é parte intrínseca de nós, de maneira tal que ser um ser humano é ser um pecador. Davi, o rei Davi, no Salmo 51, ele diz que nós nascemos em pecado. Eu trago comigo. Ele faz morada, ele tem um lar dentro de mim, está dentro de nós desde o princípio. Nós o herdamos e é parte íntegra da tessitura do nosso ser. O pecado que está em mim, o mal que está comigo. De que maneira essas palavras te afetam nesta noite? Como um homem ou uma mulher criado à imagem e semelhança de Deus e como um pecador, todos somos. Você já parou para considerar a gravidade disso, queridos amigos? A natureza do pecado, deixa-me tentar ilustrar isso a partir de uma história que li há algum tempo atrás. Abra comigo em Romanos, ainda no capítulo 13 agora, eu gostaria que você acompanhasse de perto. No versículo 12 a 14, Romanos 13, de 12 a 14, quero ler estes versículos porque irei trazendo uma pequena história ilustrativa para você. Romanos 13, de 12 a 14, ouça essas palavras. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele é a respeito do incidente na história de um homem, um jovem, que está relacionado a esta passagem que nós acabamos de ler. Muitos séculos atrás, houve um jovem rapaz, muito inteligente, muito capaz, mas muito feroz, estupim curto, e uma pessoa entregue à farra. Sua mãe era uma cristã, uma crente no Senhor Jesus, e por seu filho ela orava todos os dias para que ele caísse em si, e buscasse a Deus, se arrependesse dos seus pecados, e Deus o transformasse em uma nova pessoa, um novo homem. E nós lemos, é ele mesmo quem escreve isso, que em uma determinada ocasião, depois de um dia de farra, de bebedeiras, de brigas, de muita imoralidade, ele estava voltando para casa no final da tarde, e ao voltar para sua casa ele passa por um jardim, havia ali um gramado aberto e um número de crianças brincando com algo. E voltando para casa, ele passa por ali e de repente, aquelas crianças começam a discutir, ele passa andando, e uma diz para a outra, você não conhece a lei do jogo? Você não sabe? Pega e lê, pega e lê, pega e lê, pega e lê. E estas palavras ficaram na mente dele,
E dando alguns passos adiante, ele chega diante de um banco naquele jardim, onde ele encontra uma cópia da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Como que Deus interferindo na sua vida naquele momento. Ele abre aquela cópia aleatoriamente. Ele acabara de ouvir as crianças dizendo, pega e lê, pega e lê. Ele vê aquela cópia, ele toma em suas mãos, ele abre aleatoriamente e os seus olhos pousam nesta passagem, nestas palavras que nós acabamos de ler. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E quando ele leu estas palavras, é como se cada palavra, cada versículo fosse uma flecha atravessando a sua alma, e a sua alma naquele momento foi tomada de uma perturbação e de uma convicção pessoal da sua pecaminosidade, que ali mesmo, naquele lugar, ele dobra os seus joelhos, convicto dos seus pecados, clama ao Senhor por misericórdia, se entrega a Ele e é salvo pela graça de Deus. Seu nome, Aurelius Agostinho. Agostinho, Santo Agostinho, como é apelidado. Século III, salvo pela graça de Deus, considerado depois um dos maiores teólogos do cristianismo pelos próximos séculos. E Aurelius foi convertido, veja você, por uma passagem, amigos, que fala diretamente sobre este conflito na alma de uma pessoa, entre a consciência que alguém tem do seu pecado e a sua inabilidade de vencê-lo, o pecado que habita em mim. Anos mais tarde, já adulto, um ancião, ele escreveu um livro que ficou conhecido como As Confissões de Santo Agostinho. E ele diz ali que em um determinado momento da sua vida, muito tempo depois, na velhice, ele parou para considerar as coisas que ele fez ao longo da sua vida não salvo, antes da sua conversão, que ele trouxe mais tristeza e mais pesar, a coisa das quais ele mais se envergonhava. E ele se lembrou de um incidente, de um evento na sua adolescência, quando ele se juntou a seus amigos da adolescência, comparsas de baderna, e eles juntos entraram na propriedade de uma família, de um senhor, onde havia ali uma pereira, um pé de peira, cheio, carregado de peiras. E aqueles jovens e ele juntamente limparam aquela pereira, tomaram todas elas, comeram e jogaram fora e fizeram uma farra e foram embora. E agora depois, alguém lendo na verdade, eu me recordo um outro parêntese aqui, que alguém lendo essa declaração de Agostinho parou e pensou, esse homem é neurótico a respeito de pecado, como ele pode falar sobre isso? Que o pior pecado que ele lembra ter cometido, que mais o afetou, foi entrar com alguns meninos, fazer uma baderna, roubar algumas poucas peras e ir embora. Há tanto pecado maior do que isso? Incêndio, roubo, assassinato, aborto, todo tipo de coisa. Mas Agostinho nos diz em seu escrito por que isso o afetou. E agora, 50 anos depois, está ele aqui contrito, choroso por aquele ato. Bem, é muito interessante, não é? Ele diz que este pecado foi o que feriu mais a sua consciência. Não foi o ato de roubar essas frutas. Ele diz, ao considerar a minha vida, eu cometi todo tipo de pecado. Embora não justificáveis, eu podia entender porque eu pratiquei. Ele confessou muita coisa em seus livros. Talvez você já tenha lido as Confissões de Santo Agostinho. Ele diz muito sobre fornicação, sobre filhos ilegítimos, sobre brigas, sobre violência, sobre muito roubo, coisas dessa natureza. Ele diz assim mesmo, eu posso entender essa tentação para o adultério, para a fornicação, embora não justifique, porque é uma tentação que pode pegar um homem ou uma mulher em um momento muito fraco, e é uma força muito grande. Eu entendo isso, embora não justifique-se o adultério, a fornicação, mas é uma força de tentação muito grande por trás disso, embora não justifique-se isso. E ele disse, eu posso entender um homem passando fome roubar para se alimentar, para não morrer de fome, embora este roubo não seja justificado. Há uma força, uma tentação muito grande ali para roubar a comida. Mas ele disse, eu roubei peras quando eu nem mesmo gostava de peras.
Não havia ali nada que me estimulou a roubar aquelas peras, nenhuma tentação, algum desejo por elas. Não havia nenhum estímulo em mim para o pecado de roubar essas peras. Somente uma coisa: o puro prazer de fazer aquilo que eu sabia que era mal. O pecado que habita em mim. Agostinho, ele está lamentando a manifestação da sua natureza pecaminosa pelo puro prazer de pecar. Queridos, um dos crimes mais egoístas que alguém pode cometer, talvez você ria, é o vandalismo. Por quê? Porque o vandalismo, ele não traz nenhum benefício para a pessoa que o comete, além do puro prazer de prejudicar outra pessoa ou a propriedade de uma pessoa. O pecado que habita em mim, ele está dentro de cada um de nós, é parte de nossa natureza. Me recordo alguns anos atrás, em um determinado lugar, uma rua muito estreita, estava dirigindo, havia vários carros parados no pavimento e só era possível passar um carro. Outros carros atrás de mim, eu estava indo naquela direção, naquela rua, e um carro lá na frente parou. O homem bloqueou a rua, naturalmente, saiu da porta e gritou para uma pessoa que estava chamando ali naquela casa de 2 andares. E essa moça saiu e eles começaram a conversar. Eu freiei ali, os demais carros frearam. E segundos começaram a passar, e minutos começaram a passar, e todo mundo começa a buzinar, e alguns começam a baixar o vidro e a xingar. E eles simplesmente olham e voltam a conversar. Pelo puro e simples prazer de fazer aquilo. O pecado que habita em mim. Em Mateus capítulo 15, no versículo 19, se você se voltar por um segundo comigo esta passagem, o Senhor Jesus Cristo Salvador, ele coloca esta verdade em outros termos e diz assim, Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Observe como o Senhor Jesus Cristo declara estas coisas. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão não contamina. Porque do coração procedem estas coisas. O pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo, está dentro de cada um de nós. O pecado não é algo que está lá nos presídios de São Paulo, nos bordéis, na boca de fumo. O pecado é algo que se encontra operante dentro de cada um de nós aqui nesta noite, e esta é a razão porque todos nós somos diante de Deus grandes pecadores. Esta é a primeira coisa que nós aprendemos nesta passagem do apóstolo Paulo. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos aqui nestas palavras do versículo 21. Ora, acho eu então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Bem, em outras palavras, o pecado é um poder terrível operando dentro de cada um de nós. Deixa-me ler do versículo 19 em diante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Não é terrível? Em outras palavras, o pecado que habita em mim, ele é mais poderoso do que o poder da vontade humana. É tão forte que quando eu desejo fazer o bem, eu vejo acompanhado, se levantando para participar o mal. Seja através de uma boa ação, o egoísmo, a vaidade da autoprojeção, está sempre ali. É tão natural, é tão contínuo, que é como uma lei da natureza. O pecado, o mal está comigo. Eu sei que é errado fazer estas coisas, só que eu faço, porque o pecado habita em mim. Ele é mais poderoso do que a minha resistência contra ele, contra a oposição que eu faço. Queridos amigos, acaso isso descreve alguém aqui nesta noite? Isso nos descreve a todos. E esta é a revelação bíblica da nossa pecaminosidade diante de Deus. E por isso que nós devemos prestar contas a Deus. E é por isso que nós precisamos de um poder maior
que o do pecado, para nos salvar da condenação do pecado e nos reconciliar com Deus. Embora você saiba que certas coisas são erradas, pela consciência, pela moralidade comum, nem mesmo saber disso me habilita a vencer o pecado. E este é o resumo do que ele diz: o conhecimento da lei não é suficiente, nem resolve o problema do pecado. Deixe-me ilustrar isso através de algo que eu ouvi nesta manhã saindo de casa para vir à igreja. Eu moro aqui em São Caetano, e na rua onde eu moro, do outro lado da rua, um supermercado, e na minha calçada está sempre ali um número de alcoólatras, 6, 7, 3, 4, o tempo todo. Eu estava entrando no carro, e um deles começou a cantar: beber ou viver? Ele estava cantando isso: beber ou viver? Beber e viver. Ele respondia para si mesmo: beber ou viver? Beber e viver. Você percebe? Há uma consciência de que a sua bebida, o seu álcool, lhe levará inexoravelmente, em pouco tempo, a sangria, a hemorragia interna, a corrosão dos seus órgãos e a morte. Ele sabia muito bem disso. Havia ali um desejo patético de vencer aquilo, mas havia uma força maior sobre ele. Eu quero continuar, eu desejo ser uma outra pessoa, mas eu quero continuar. Aquilo que me mata, eu não quero a consequência disso, mas eu desejo continuar. Acaso isso descreve alguém aqui moralmente? Isto descreve, se você for honesto consigo mesmo diante de Deus nesta noite, cada um de nós. É por isso que nós somos pecadores diante de Deus. O fato de sermos pecadores não é que nós roubamos um banco porque nós imaginamos que o pecado é fora de nós. Eu não sou um pecador, eu nunca acordei no vômito do meu álcool, num prostíbulo, eu nunca roubei ninguém, pelo menos coisa grande. Oh, queridos amigos, o fato de que a nossa natureza é pecadora significa que há dentro de cada um de nós nesta noite o potencial de ser um Hitler, de ser um Stalin, de ser um ladrão de qualquer natureza, por causa do pecado que habita em nós. O que o apóstolo Paulo está empenhando a fazer aqui é mostrar o terrível poder do pecado e o domínio que ele exerce no coração humano. Qual é a conclusão que nós chegamos? É muito simples e natural: que a lei ou o conhecimento do que é certo e errado não consegue resolver esta situação. Assim, nenhuma religião consegue resolver o problema do pecado. Por quê? Porque coisas externas que diga: viva esta lei, seja boa pessoa, faça isso, eu sei que eu tenho que ser uma boa pessoa, eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que respeitar meus familiares, minha esposa, eu sei que eu não devo trair nos contratos, eu sei, mas eu não consigo. Eu continuo pecando em outras áreas. É por isso que a religião que diz: vá daqui de São Paulo, caminhe 170 quilômetros até aquele lugar, e através disso você estará perdoado. Sim, mas isso não remove a natureza do pecado. É por isso que não é suficiente dizer: siga estas regras, estes mantras, estas correntes de oração, faça uma campanha e tudo estará resolvido. É simplesmente impossível que algo externo resolva o problema. A religião não pode resolver. É algo que está dentro de nós. É necessário uma nova natureza, um novo ser. Reformas externas e religiosas não podem afetar em nada. Você não concorda comigo? Talvez você tenha se empenhado em ser um bom religioso em qualquer religião. E você não percebe que, embora você tenha feito um grande esforço, os mesmos pecados continuam a voltar e você continua cometendo-os? Não, é isto uma prova da força e do poder do pecado que está em nós e da inutilidade da religião humana para libertar alguém do poder do pecado. Que coisa terrível e torpe é o pecado, quão sutil, quão maligna está em nós, reside em nós, habita em nós, exerce domínio dentro de nós. Alguém que eu conheço estava conversando com uma pedagoga outro dia e falando sobre a dificuldade. A pedagoga estava mencionando a dificuldade da turma deste ano naquela escola. E quão difícil foi para ela trabalhar ali. E a conversa foi nessa direção: há tanto mal hoje em dia no mundo e na internet, e isso, aquilo lá, e no celular. E a pessoa disse, uma crente no Senhor Jesus Cristo: mas veja, se nós nos isolarmos do mundo, formos para um monastério, para uma selva, para o mato, nós carregamos o pecado dentro de nós até lá. Esta pessoa parou para pensar: realmente, nunca pensei sobre isso. E nós não pensamos sobre isso porque a nossa ideia de pecado é que o pecado está lá, que está apenas falhas, imperfeições. Não é a verdade isto.
O ensino da palavra de Deus é que o pecado está em nós, habita em nós, exerce domínio em nós. E amigos, se nós iremos buscar a salvação e a reconciliação com Deus um dia, aqui está o início da nossa jornada, encarar a nossa pecaminosidade inata, para irmos ao Salvador, não apenas em busca de perdão, mas em busca de uma nova vida. O Senhor declarou, a palavra de Deus declara que aquele que está agora em Jesus Cristo, salvo, é uma nova criatura, uma criatura original por Deus. Lhe é dado um novo coração, um novo princípio. É somente desta maneira. É necessário um poder maior do que a vontade humana para nos libertar das cadeias do pecado, o pecado que está em mim. É como um princípio, diz o apóstolo Paulo, tão constante, tão atuante, que parece uma lei. E qual é o resultado desse conflito dentro de mim, na alma? O resultado deste conflito na consciência, porque eu estou consciente do mal que isto me causa. A consciência do mal, a culpa que eu carrego, é que isso torna uma pessoa extremamente cansada, sobrecarregada, e esta culpa suga por inteiro. Aqui está a razão do vazio, da depressão em muitos casos, da tristeza, da falta de sentido e de muitas enfermidades psicossomáticas, a culpa do pecado que me persegue. Eu mencionei a consciência como um tribunal dentro de nós, não é um inspetor, um promotor de justiça. A culpa, você sabe nesta noite qual é a diferença bíblica entre pecado e culpa? Deixa-me dizer. O pecado são pensamentos, são atos, são palavras, são ações, está dentro de nós, nasce em nós. A culpa é o subproduto do pecado cometido. A lei foi quebrada, a culpa é gerada na consciência. A lei foi quebrada nesta cidade, eu atravesso o sinal vermelho, atropelo alguém, a lei diz não faça isso. Eu sou levado pela polícia civil, a consciência me pegou e um boletim de ocorrência é registrado contra mim. O boletim de ocorrência existe porque o ato foi realizado. A culpa nasce quando o pecado é cometido e ela nos acompanha. Acaso você tem nesta noite um problema com a culpa por algo? Se você tem, se eu tenho, esta é a prova de que o nosso pecado está ali para ser julgado. E a palavra de Deus diz que Deus determinou ao homem morrer uma só vez, então o julgamento. A culpa torna uma pessoa cansada. A lei, pela religião, porque a religião é uma forma de tentar manter a lei e agradar a Deus, porque eu faço o meu melhor, qualquer religião. A lei não oferece nenhuma ajuda para este fardo. Deixe-me lhe perguntar, o que você irá fazer com a sua culpa então? É necessário um poder maior do que a vontade humana para vencer e ser livre do pecado. Este poder, ele está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir comigo por mais uma vez no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, há aqui, queridos amigos, palavras tão maravilhosas, que elas se tornam tão claras e poderosas e necessárias quando nós entendemos a natureza do pecado e o resultado da culpa na alma. No capítulo 11 de Mateus, no versículo de número 28, o Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento, se põe de pé e ele diz essas palavras, observe, são palavras do próprio Salvador. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos pela culpa, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Em João capítulo 8, no versículo 34, mesmo o Senhor Jesus Cristo, ao responder a uns líderes religiosos de sua nação, que se diziam não terem jamais sido escravos de ninguém, ele faz esta declaração. João capítulo 8, versículo de número 34, observe o que ele diz: respondeu-lhes Jesus, mas deixe-me voltar ao versículo 30.
Versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe aqueles judeus religiosos, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Além de cegos, eram ignorantes. Eles não se lembravam de 400 anos de escravidão no Egito, de 70 anos de escravidão na Babilônia. Não somos escravos de ninguém. E o Senhor Jesus responde, respondeu-lhe Jesus, versículo 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você já cometeu um pecado? Então eu sou um escravo do pecado. O pecado que habita em mim. É necessário um poder maior que transforme, que mude esta minha natureza, porque a minha natureza que trago do berço é pecaminosa diante de Deus, diz a palavra do Senhor. É necessário, então, que esta pessoa velha, marcada pelo pecado, que carrega o peso da minha culpa, ela morra e uma outra pessoa, um outro eu, venha a existir livre do pecado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo disse para um destes líderes judeus que se aproximou dele com toda a sua religiosidade. E o Senhor declara a este homem chamado Nicodemos estas palavras. No capítulo 3, nós lemos no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E o Senhor o corta pela raiz. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, muito menos entrar nele. É necessário uma nova vida, um novo caráter, e a religião, e este pastor, e esta igreja, e nenhum ser humano pode lhe dar isto. Isto vem do alto, isto vem de Deus e está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu mencionei que nós teríamos um culto e uma mensagem natalina, não foi? Você não ouviu falar nada sobre o Natal nesta noite, mas aqui está. E a pergunta é esta: qual é a ligação do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação, o seu nascimento aqui, e este nosso novo nascimento? Qual a relação entre Jesus Cristo em seu nascimento e o nosso novo nascimento? Bem, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 5, nós lemos estas palavras que respondem esta pergunta. Lá no finalzinho de sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo de número 5, eu devo correr para o final. O apóstolo João diz assim: bem sabeis sobre Jesus, que ele se manifestou, se encarnou, nasceu neste mundo, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qual a relação do nascimento de Jesus com o domínio do pecado em nós e a necessidade de um novo nascimento, como ele declara aqui? É exatamente esta. Deus Santo, não poderia simplesmente ter feito com que pecadores nascessem de novo automaticamente e fossem recebidos no céu. Deus não poderia simplesmente esquecer nossos pecados. Ele não poderia simplesmente varrer a nossa multidão de pecados para baixo do carpete e nos receber no céu. Por que não? Ele não é todo poderoso? Sim, mas ele é santo, ele é justo. Ele não pode negar a sua santidade. E a sua lei santa demanda a punição do pecado. A sua lei entregue aos homens demanda a punição do pecador. Você se recorda daquela família de 10 leis nos 10 mandamentos? Nós erramos muito ali, queridos amigos. Eu não tenho tempo para ir fundo nisso aqui, mas nós devemos pensar da seguinte maneira: cada um daqueles mandamentos, amarás ao Senhor de todo o teu coração, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não darás falso testemunho. Todos estes são como a ponta de um iceberg. Por trás deste mandamento está uma família de pecados. Assim, o pecado principal que diz não matarás é o ato de tirar fisicamente a vida de alguém, mas não se restringe a isso. Lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo disse: é do coração que vem o quê? Os assassinatos, os adultérios,
Assim o pecado habita em nós, e nós somos nesta noite, e eu não desejo lhe ofender, culpados de quebrar todos os mandamentos de Deus. Porque matar alguém não se resume a tirar a sua vida física, você já matou a felicidade de alguém algum dia. Você já matou o autorrespeito de alguma pessoa algum dia. Você já roubou a oportunidade de alguém. Você já roubou algum bem moral, físico de alguém. Nós somos ladrões diante de Deus. Nós não podemos enganar a Deus com procissões, com campanhas na igreja, com ofertas. Nós somos pecadores. Você já falou mal de alguém, citou a fofoca contra alguém, matou a reputação de alguém. Em teus pensamentos você já adulterou. Você já foi idólatra de pessoas, de artistas, de um filho. É necessário um novo nascimento. Deus não poderia simplesmente estalar o seu dedo. Foi necessário, marque isso, que Ele próprio viesse a este mundo. Que Deus, sem pecado, tomasse um corpo e uma natureza humana como um homem, vivesse diante de Deus todo o período da sua vida submetido a Deus, sem jamais quebrar a sua lei, sendo perfeito. Ele adquiriu os méritos para representar diante de Deus e da sua lei pecadores que vão a Ele pelos méritos de Cristo. Mas se Ele tivesse então vivido esta vida perfeita e seguido vivendo, e falecesse com 90 anos de idade, de velhice, de razões natural, seria isso suficiente? Ele nasceu. Seria isso suficiente, os seus méritos para a nossa salvação? De maneira alguma, queridos. Você se recorda do boletim de ocorrência na consciência? Quantos boletins de ocorrência em nossa consciência, quanta culpa. Para que pudéssemos ser aceitos e reconciliados com Deus, que é santo e que demanda a punição do pecado. E a Bíblia diz que a punição do pecado, porque todo crime, toda contravenção, toda lei tem um mecanismo de punição, não é verdade? Se não tem um mecanismo de punição, não é uma lei, é uma opinião. E a Bíblia diz que a punição do pecado, qualquer pecado, todo pecado, de qualquer natureza, é a morte eterna, o inferno. Cristo precisou voluntariamente entregar a sua vida como um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores por quem Ele veio morrer, e levar em seu corpo e em sua alma toda a ira santa e justa que a sua lei demanda, o justo no lugar do injusto, o puro no lugar do impuro, o não pecador no lugar do pecador. O escritor aos Hebreus diz que Deus o fez pecado, um sacrifício de pecados por nós. O escritor de Isaías, o profeta Isaías diz que na sua morte, na sua dor, no seu sofrimento, nos seus hematomas, no seu falecimento, Ele carregou sobre si o nosso pecado, se nós o buscamos de todo o coração. Viver uma vida perfeita dá a Jesus Cristo a chave de abrir o céu. Deixa-me inverter agora a ordem. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse morrido como um sacrifício no lugar de pecadores, e eu fosse a Ele como um pecador para ter o seu sacrifício em meu lugar, para que Ele leve a minha condenação, o meu inferno, a minha punição, eu seria perdoado por Deus. Mas isso não me daria o céu, porque o céu é um galardão, é um prêmio. Foi necessário que Ele vivesse uma vida perfeita e adquirisse os méritos para também me dar este galardão que é o céu. Por o seu sacrifício perfeito, sem pecado, como de um cordeiro, como no Antigo Testamento, o sacrifício daqueles animais sem mácula, sem mancha, apontando para Cristo, Ele leva sobre si. João Batista, batizando ali em Israel, em determinado momento o Senhor Jesus Cristo vai a Ele. Ele já havia dito para aquela multidão que virá outro após mim, muito maior do que eu sou apenas um mensageiro apontando o seu caminho. E de repente o Senhor Jesus Cristo vem, Ele aponta o seu dedo para Jesus e diz a toda a multidão: eis o Cordeiro de Deus, sobre quem Deus colocou o pecado, que tira o pecado do mundo. Ó, queridos amigos,
ele precisou nascer. Deus não poderia esquecer os meus pecados simplesmente, ou deletá-los. Eu jamais poderia entrar no céu, eu não tenho méritos. E a lei de Deus demanda a minha condenação. Eu leio um último versículo, está em Hebreus capítulo 9, então concluo aqui no versículo 26, o versículo de número 28 de Hebreus capítulo 9. Em sua cópia você encontra na página 1312 estas palavras. Acompanhe de perto, 1313. De Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, é sobre Jesus, comparando ele aos sacrifícios do Antigo Testamento. Necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Jesus nasceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado por Deus, isto é, morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Natal não é opcional. Ele precisou tomar um corpo. Ele precisou sofrer. Ele estava carregando o meu pecado e a punição. E ele precisou morrer, porque o salário do meu pecado colocado sobre ele, a minha morte, ele morreu. Você se lembra do boletim de ocorrência? Da culpa? O que eu vou fazer com a minha culpa? Como eu posso saber que se eu for a Jesus Cristo, se eu for a Deus através do seu Filho Jesus, isto é, através dos seus méritos, do seu sacrifício, confessar todo o meu pecado a Deus, me entregando ao Senhor com fé em Jesus, que Ele terá perdoado os meus pecados, irá acontecer da seguinte maneira, apenas um aspecto delineo aqui. Quando o crime é julgado e foi observado pelas evidências, bom, essa não é uma maneira correta de explicar, mas deixa-me colocar de outra maneira. Quando o crime foi julgado e alguém pagou, então não há mais crime, não é? O boletim de ocorrência deve ser arquivado como julgado. Quando eu vou a Deus com a minha pecaminosidade, todos os meus registros de pecado que a minha consciência me diz, ela nunca irá cessar. E confesso ao Senhor a minha pecaminosidade, abro toda a minha vida e derramo toda a minha sujeira diante dEle e digo: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Me lava, me perdoa, me dá um novo coração, faz de mim um filho de Deus. Me perdoa, me aceita, me salva. Deus então perdoa o pecador, baseado nos méritos e na obra de Jesus Cristo. Então Ele te dá uma grande, uma imensa paz. Em outras palavras, Ele remove a culpa do pecado, porque o pecado foi julgado em Cristo e confessado a Deus, baseado nos méritos de Cristo. Ele pagou, Ele me perdoou, e a minha culpa é removida. E é baseado nesta verdade que em nosso texto o apóstolo Paulo pode declarar estas palavras do versículo de número 24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deste corpo, que se dependesse de mim eu estava condenado. Miserável homem que sou, quem me livrará deste cadáver que eu carrego dia e noite? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Veja o versículo 1 do capítulo 8 agora. Portanto, porque eu fui a Ele como um pecador, confessando os meus pecados, crendo no Senhor, dizendo tudo e rogando e suplicando por misericórdia, Ele aceitou o meu arrependimento, Ele tirou a culpa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles receberam uma nova natureza. E o Espírito de Deus vem habitar na alma de uma pessoa salva como o selo da sua salvação. É maravilhoso. O que adiantaria eu ter os meus pecados perdoados, mas continuar com a natureza pecaminosa? Você vai a Ele por perdão, Ele te perdoa e te dá uma nova natureza e força e poder contra o pecado, o seu Espírito habitando em você. Ele se torna o teu Deus e o teu Pai pela primeira vez, e você se torna filho, filha de Deus.
E Ele ouvirá as tuas orações e garantirá que você chegará à presença dEle um dia. E então, querido amigo, quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz deste novo dia na eternidade se acender, ouvir as palavras do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Ore ao Senhor nesta noite, não oculte mais o teu pecado. Ele está dentro de você. E há um dia de prestar contas, mas agora, aqui, nesta vida, enquanto você está respirando, esta oferta do Evangelho, tão rica, tão gratuita, que em Jesus Cristo você pode receber o perdão e partir para a eternidade seguro, salvo, perdoado, como um filho de Deus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno e misericordioso, graças te damos por tua palavra, Senhor, que é a verdade e diz a verdade e não esconde a verdade. Aqui está o espelho que reflete a nossa natureza, e quão triste, Senhor, é percebermos isso. Sobretudo se rejeitamos pensar sobre estas coisas e negamos estas coisas e dizemos a nós mesmos e aos outros que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos. E ainda pior, chamando o Senhor de mentiroso, que diz que somos pecadores. Senhor, não permita, ó Deus eterno, que qualquer pessoa, alguma alma que ouviu a tua palavra nesta noite, termine a sua vida tendo se privado da graça, do perdão oferecido em Cristo Jesus, baseado em um arrependimento sincero e uma fé verdadeira, um clamor do coração. Olha sobre nós, sobre crianças, sobre adolescentes, sobre jovens, adultos e anciãos, almas eternas, carecidas da tua graça. Vem, Senhor, e leva-nos a Cristo. Então recebe o nosso arrependimento e dai-nos a vida eterna. Nós te rogamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor. Amém.